Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Conectados pela Palavra. Seja bem-vindo, bem-vinda e muito obrigado por deixar a gente entrar no seu smartphone, na sua TV, deixar entrar no seu notebook. Muito obrigado. O objetivo desse programa é quebrar mitos, heresias, mas, acima de tudo, falar da palavra de Deus, da palavra viva que edifica. Então, nesse momento, eu quero convidar você para estarmos conosco nessas próximas horas, discutindo um tema muito importante: missão. Ser missionário. Departamento de Missão das Igrejas. Vamos juntos esclarecer, conviver, testemunhar esse momento tão glorioso sobre missão. E à minha mesa hoje está um convidado especial e uma convidada especial, que é a missionária Zuleide. Ela é missionária, já visitou vários países e vai nessa manhã conversar um pouquinho com a gente sobre as missões que ela já viveu. Missionária, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. A gratidão é minha, só tenho que agradecer a Deus por esse momento ímpar. Que Deus abençoe a todos. Amém. E também eu estou aqui com essa figura elegantérrima, como sempre, faz parte da mesa comigo aqui há alguns anos. Adaildo, muito obrigado por mais um programa. Eu que agradeço. Hoje realmente o negócio é muito mais sério que muita gente pensa, que é missões. Imagine que o mundo evangélico fala disso de uma forma maravilhosa, nos púlpitos, entendeu? Nos bastidores, ou então na hora de se apresentar. Agora, na hora de realmente trabalhar, é difícil. E eu tenho essa experiência, não minha, de propriedade, mas da nossa missionária que encontra-se aqui, né? Que diga, deixa lá, já deixar registrado que ela não tem nada a ver comigo, né? Não, é a minha irmã Zuleide, a missionária que está aqui, e realmente vai ser bom. Hoje sempre é bom, né? Mas hoje nós temos algo muito, muito sério, informações muito importantes para a questão de missões. Amém. Bom, eu quero compartilhar com você que missão vem do latim missio, enviar. Na Bíblia está ligado ao envio de Deus. E aí ele envia Pai, Filho e Espírito Santo. Ele envia a igreja. A igreja como responsável em ir e pregar o Evangelho. A Bíblia diz em João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai enviou, eu também envio o Filho. E aí, missionária, como é, por exemplo, fala um pouquinho para a gente, uma missão que a senhora foi, que marcou, né, aquele momento. O que a senhora poderia descrever como foi inicialmente o seu chamado para ser missionária? Muitos pontos marcaram, né? Não é apenas um, são muitos. Cada momento é momento ímpar, momento exclusivo. O meu chamado foi, assim que eu me converti, eu senti a sede de falar do amor de Cristo, Amém. Sede de ver almas libertas, sede de salvação. Aquilo que Deus me deu, eu queria também distribuir para as pessoas. Amém. Porque quando, anteriormente, minha casa é oprimida, frustrada, mas Deus, quando Ele escolhe, Ele se responsabiliza. Amém. Creio eu que o meu chamado é desde o ventre. Como disse o Senhor a Jeremias, capítulo 1, versículo 5, porque desde o ventre te escolhi, né? Te determinei para que vá de fazer a minha obra, entregar os decretos de Deus, levar as boas novas. Quando na minha família muito humilde, meus pais tiveram alguns filhos no interior, povo muito humilde, carente, e meu quinto irmão morreu nos braços da minha mãe. E nasceu o ser, aí disseram assim, todos que nascerem vão morrer.
Nasceu o sexto, morreu. Nasceu o sétimo, morreu. Nasceu o oitavo. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu havia desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Então, quando Deus tem um chamado, não adianta o inimigo se interver. Porque Deus é soberano, é supremo. Ele é aquele que traz à existência o que não existe para nos dar vitória, para cumprir com as suas palavras. Aí eu faço como diz Paulo: porém, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério do Senhor Jesus. Uma das coisas que me marcou foi quando eu fui para o Senegal, país muçulmano, mais ou menos a estatística é entre 94 a 96, a porcentagem. E os muçulmanos, eles tratam suas crianças com muita resistência, com muita persistência para inculcar dentro dele aquilo que eles acreditam. Conceito muçulmano. Exatamente. E eu passava pelos vilarejos, lugares muito humildes, e via crianças pelo chão, com uma tabuazinha escrevendo. E eu perguntei: o que é aquilo? Eles estão escrevendo ao Corão. E até os 12 anos é obrigatório as crianças estar com ao Corão inculcado. E uma cena que muito me chocou: as crianças ficam em um local, semanalmente tem as perguntas sobre o Alcorão. E se eles errarem, eles levam chicotada. Caramba. Literalmente, eles são chicoteados por não aprender, inculcar, a decorar o Alcorão. Ainda que eles não saibam ler, não saibam o que significa, mas é necessário eles decorarem. Aí eu fiquei chocada com a nossa vida, com a nossa realidade, as nossas crianças, o que elas têm aprendido. O que os pais têm passado para as crianças. Temos passado Jesus, temos inculcado a palavra de Deus, assim como Deus deu a ordem a Moisés, que levasse o evangelho a inculcar, caminhando, andando, deitado, em toda maneira de viver. Mas muitas vezes, infelizmente, as nossas crianças, muitas vezes nas igrejas, estão com celular para se divertir, porque tem que ficar quieto. E qual vai ser a realidade quando chegar dentro de uma faculdade para defender a fé, para defender o cristianismo? Fica uma interrogação. É verdade. E eu fico pensando que hoje as igrejas, elas conceituam a missão mais como uma viagem, né? Como um lugar de uma área social, como um lugar onde será um momento festivo. E missão não é nada disso, né? Há uma distorção sobre isso, muito grande, né? Quando a gente vai para o campo de missão, é uma realidade totalmente diferente. Nada. Nada. Missão não é isso. O pessoal está pensando que missão é piquenique. Então, esse conceito hoje em algumas igrejas, sim. Porque, na realidade, o que como acontece... a missionária falou, é muito sério ser missionário. Olha, dentro do mundo evangélico, é a maior dificuldade, é o maior compromisso que se tem. Porque você tem que doar a sua vida, o seu tempo, que é o que você tem de mais belo, que é a sua existência. Você doar. Então, quem abre a boca para falar de missão sem conhecer, entendeu? Não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está pensando. Porque missão é uma coisa muito séria. Analise bem. A coisa tão séria que o missionário se coloca à disposição do Eterno para ir a um lugar que ele vai enviar e ver situações que ele não consegue entender, se aculturar diante daquela situação para transmitir a palavra de Deus. Aí a missionária acaba de falar que crianças começam a aprender, no caso lá onde ela estava, o Alcorão, ter que compreender e ter que citar depois. No mundo de cá, o mundo de Bob. Aqui eu vou dar o termo, o mundo de Bob, que muitas pessoas pensam. Seus filhos são evangélicos, vão para a igreja no domingo, outro não, ou quando pode, entendeu? Acha que está fazendo alguma coisa, e quando estão em casa com seus filhos, não colocam a palavra de Deus como base. Não colocam a palavra de Deus como base. Criança cresce sem saber de nada.
muitos filhos de crente não sabem nem de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque os pais não ensinam a palavra como base. E o resultado vai ser o quê? A queda. E a queda vai ser o quê? Buscar, muitas das vezes, quando estão aprisionados, vamos levar a Bíblia para meu filho, porque lá ele vai entender a palavra. Quando não houve a própria base. Quando a missionária estava falando, me veio um momento crítico, quando eu estava na minha residência com meu filho, ele estava fazendo 10 para 11 anos, a gente estava com a televisão, de repente eu vi aquelas nojeiras, aquelas palhaçadas desvirtuando a mente das crianças. Eu disse, gente, eu olhei assim, eu disse, tire desse canal, não vou nem citar o nome do canal, tire desse canal, trave esse canal, meu filho, que eu quero, os outros a gente assiste. Aí, ele, tire, que eu estou dizendo, minha esposa na época não entendeu, eu digo, você vai entender depois. Aí ele pegou, tirou o canal, porque falava entendeu? Questões de relações de formas que era até contra a lei, até contra o direito da criança e do adolescente. E, dado o momento, a televisão quebrou. Disse, vai comprar uma, vou comprar uma, depois eu compro. E isso ele estava com 12 anos. Ele fez 20 anos, eu não comprei ainda a televisão. Acredita ou não? E nesse período, ele se fortaleceu e muito, porque deixou de se envolver com aquilo que a televisão queria, estudou, está estudando, está terminando a faculdade dele, e ontem, quando eu estava conversando com ele, quando eu ia sair disso aí, antes do senhor sair para ir para a cama, ore por mim, veja que coisa boa, ore Caramba. por mim. Difícil hoje. Olha, ore por mim. Difícil. Aí eu parei e disse, ô glória, ore por mim. Amém. É uma coisa linda. Ore por mim, eu orei e disse, graças a Deus. Então é isso. Agora, isso é o quê? Isso é um trabalho que você não pode ser missionário nem na sua casa, vai ser missionário no campo. Isso. E era nessa linha que eu queria, porque quando a gente para analisar a missão, né? Deus já tinha uma missão no seu coração, né? Quando você para analisar a Gênesis, Deus já queria restaurar a comunhão perdida do homem, né? E aí você para analisar, toda a Bíblia ela tem uma missão de resgate. Mas é distorcido, né, bicho? É impressionante. Agora, missionária, desses países que a senhora foi, qual que o coração chorou mais? Olha, é integral. Porque, de maneira integral, tanto a África quanto o Brasil é carente de Jesus. Você disse, o que é ser missionário? Missionário é morrer para si próprio e entregar a chave para Deus, não ter mais comando sobre a sua vida. Porque nós não temos que comer o que queremos, vestir o que queremos, andar por onde queremos, falar o que queremos, mas temos que estar na direção e na dependência de Deus. É Ele quem agora vai nos direcionar para a nossa vida. Eu estou atualmente dentro do campo de missões, dentro da cidade de Cururupu, no estado de Maranhão, dentro dos quilombos. Dentro dessa cidade, existe 40 comunidades de quilombolas, 450 centros de macumba. Ou seja, Meu Deus. é uma relevância muito grande. E esse povo quilombola carente de Deus, precisam de Deus, são necessitados da presença do Espírito Santo, um povo, como podemos dizer, que estão precisando urgentemente do Evangelho. Segundo a estatística, não sei se é realidade, apenas 5% dos quilombolas são cristãos. Existem mais de 5.000 comunidades dentro do Brasil. E esses 95, se o céu se abrir, se a trombeta tocar, se Jesus raiar, aonde vão passar a eternidade? O que a igreja tem feito para levar as boas novas a um povo ainda minoritário? Porque pelo menos lá dentro da comunidade, os jovens, eles estão precisando muito de Jesus. O que predomina muitas vezes é a droga, é a prostituição, não é? É a distorção das realidades. E o alto índice de pobreza. Eles terminam o estudo, mas ficam com as mãos presas, sem ter possibilidade de ter um emprego, de ter uma oportunidade, porque a carência
a cidade não dá estabilidade para essas pessoas. Eles se tornam refém da situação. E muitas vezes a sua única fonte de sobrevivência é a Bolsa Família. Que eles deveriam ter o seu estudo, o seu sustento próprio, porque são muito inteligentes, muito capazes. Muitos eles têm o dom, a habilidade de desenhar com muita facilidade. Eles fazem um desenho incrível. E nós vemos que, na realidade, Jesus Cristo, ele tem que ser também alcançado nesses lugares. E assim que eu cheguei lá, eu enfrentei algumas dificuldades, porque também a resistência, mas graças a Deus que o povo lá me recebeu muito bem, dentro de uma comunidade por nome de Fortaleza. A líder é Ana, ela não é cristã, não é evangélica, mas é uma pessoa que me recebeu muito bem. Fui morar na casa dela na época. Em 2014, ela me ofereceu uma parte da casa dela, uma tapera, onde tinha 2 quartos, coberto com palha. Caramba. Louvado seja Deus. Ela tirou os filhos de dentro do quarto para me conceder o seu quarto muito humilde, mas eu fiquei feliz devido à sua atitude. Ela me deu aquilo que ela tinha de melhor. Foi aquele quartinho. E ela, mesmo assim, sem ser evangélica, ela me apoiou. Entrei lá dentro da comunidade dando reforço às crianças, porque na época o estudo estava muito defasado. As crianças não tinham... Era uma dificuldade muito grande em matemática. E eu comecei a dar reforço às crianças entre 4 anos e até o 9º ano. E elas dei a base das 4 operações. Quando eu dei a base das 4 operações, eles tiveram um desenvolvimento muito grande e a sua mente se abriu, se desabrochou e eles alcançaram aquilo que eles queriam. E muitos foram muito beneficiados. Porém, no ano seguinte, não tive possibilidade, devido ao número grande de alunos, e resolvi montar uma mini creche para trabalhar com os menores. Que até então eu trabalho com esses menores, dando reforço escolar, aplicando a palavra de Deus, inculcando dentro das crianças a palavra de Deus, que é o evangelho, que é a libertação, que é vida nova. As crianças têm sido alcançadas com a misericórdia, um número entre 35, 40, 25, varia de crianças. Essas crianças têm sido alcançadas, como uma das tais, essa jovem que está aqui. Na época ela tinha 10 anos, ela tem 21 anos. E nós vimos que Deus tem moldado aquela comunidade, onde tinha muita violência, onde tinha muito conflito entre as famílias. Hoje o evangelho chegou, a luz chegou e Deus tem transformado, tem mudado a mente das crianças. Muitas vezes eu perguntava às crianças: o que você quer ser? Eu quero ser mototáxi. Eu quero ser motorista de ônibus, porque o que eles viam lá é mototáxi e um ônibus passando na estrada. E para ele aquilo era o mais importante. Enquanto nós temos tentado inculcar nele que eles têm capacidade de crescer, de se desenvolver, que Deus é capaz de abençoá-los o tanto eles queiram crescer. E nós temos feito assim, né? Dado o nosso máximo, que é muito pouco devido à necessidade, mas nós precisamos também de quê? De pessoas para nos ajudar a somar com alguma, como eu poderia dizer assim, algum curso para ele se desenvolver. A informática lá, não temos ainda informática com eles. Alguns têm celular, né, mas ainda não temos um curso de informática, um curso de formação, para que eles possam desenvolver e desabrochar, porque são muito capazes. O que não tem ainda é ferramenta necessária. Caramba. E você para analisar que quando a Bíblia fala em Mateus 28, 19, ide e fazer discípulos, né? Ide pregar o evangelho, né? E fazer discípulos. E você para analisar os dados que você falou aqui sobre os quilombolas, né? Sobre o nível de cultura, sobre as oportunidades, sobre o que ele vive. E é um tema que pouca gente fala sobre isso no Brasil, né? É muito sério. Às vezes a ignorância nossa ainda é muito grande, porque até eu fiz seminário, mas eu não conhecia, eu desconhecia que existia esse povo, que ainda não é... A África é aqui. Não é? Temos... A África é aqui, interessante. Perfeitamente. Agora interessante, viu, Carlos do Leide? Eu fico olhando, a gente vive realmente, olha, com o celular na mão, bota, quero conhecer a África, aparece, quero conhecer o Japão, aparece. Tudo aparece através da internet.
Porque é o seguinte, tem pessoas que pensam que também que até com o celular agora está fazendo missões porque é só falar lá e lá. Não. O negócio é sério. Veja bem, ao nível econômico de um Estado, olha o povo vivendo abaixo, porque pobreza já é um estado de seriedade. Então, quem é pobre é uma pessoa que não tem recursos, que vive correndo em busca. É feito o pescador, pescou e comeu. Pescou, assou o peixe e comeu. Ele pesca, vai para casa, trata o peixe, prepara e come. Esse é o pobre. O abaixo da pobreza, pesca. Não tem nem onde fazer o que? O fogo. Então já é pescando e comendo. Isso já é, numa linguagem, numa semiótica, num exemplo simples, abaixo da pobreza. E onde? Aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão. Ele pescou e comeu. Mas tem momento que não tem como pescar. Eles vão para o rio. A água tem tempo de pesca. Não é bem assim. Vai lá no rio pescar. Nem todo o tempo é tempo de pescar. Tem tempo que ele vai para o rio, passa o dia todo na maré ou na praia, mas não consegue porque a água não está boa para peixe. Então tem tempo que ele pesca, vai para pescar e não consegue, vai planta e não consegue colher. Porque os animais, os bichos vão comer a sua... Ou seja, a gente tem essa dificuldade também. Não é só assim, vai... Climática, entendeu? geográfica, veja só. Como é o saneamento básico numa comunidade dessa? O saneamento básico, ele não tem água, pelo menos onde eu estou, não tem água, uma boa parte não tem água encanada. Eu cheguei lá, assim que eu cheguei lá, há 10 anos atrás, vai fazer 11 anos agora, 11 anos atrás, que vai, agora em dezembro faz 11 anos, e eu bebia água de... Bebia não, ainda bebo água de cacimba, só que agora eu fiz uma própria cacimba, né? Tampei, tá ok. Mas quando nós chegamos lá, a cacimba é assim, bem rasa, de rente com chão. E nós íamos buscar água, alguém dizia, não bebe água não, porque caiu um sapo. Nós já tínhamos tomado água, já tínhamos feito comida, já tínhamos utilizado a água. Não bebe água ali não, porque caiu uma cobra. Não é assim? E assim as pessoas viviam, e quando nós... O rio, para tomar um banho no rio. Agora tem uma parte da comunidade lá que a prefeitura fez um poço, porém no nosso lado não tem ainda este poço, que nós temos que resolver a água do nosso próprio jeito. Alguns conseguem fazer um poço e buscar água numa cacimba, outros ficam buscando água aqui ou ali porque não tem mesmo. A carência é muito grande. Saneamento básico não tem. Eles fazem um buraco, fazem uma tapera, cobre com palha ou com barro e fica a fazer as suas necessidades naquela área. A maioria, né? Uma boa parte ainda, porque as casas ainda são... muitas casas ainda são de taipa, coberta com palha. Então, alguns estão tentando construir a sua casa, mas muitos não têm essa possibilidade de construir uma casinha. A senhora está dizendo que está lá já há 10 anos. Eu fico pensando o seguinte. Aí, veja, é uma pergunta leiga, mas quantas igrejas já fizeram missões lá? Ou sempre tem ou nunca teve? Veja só, tem uma denominação certa. Assim que eu cheguei lá, tinha uma igreja que fazia um culto semanal e fazia aquele culto relâmpago. A igreja estava construída à altura de janela. Hoje a igreja está construída, mas não tem um cristão. Porque na realidade... mas não tem um cristão. Na realidade, tinha outra igreja também que acompanhava, depois desistiu. A resistência espiritual é muito forte. Há muita resistência e muitos desistem no meio do caminho. Não que eu sou forte, mas é a graça de Deus que tem me permanecido lá. Deus tem me abençoado muito, não tem de que reclamar. Porque assim que eu cheguei lá, eu comecei meu trabalho com dependentes químicos. E na minha casa, aceitou Jesus, para ele não estar muito próximo dos colegas, para não ficar muito próximo, eu dizia, vem para minha casa, e vinha. Aí aceitava outro, vem para minha casa, e vinha. Outro alcoólico, eu cheguei a ficar com 5 jovens, 4, 5 jovens. E alguém dizia, você está louca porque botou essas pessoas. Mas na minha visão, na minha cosmovisão, o evangelho vai em busca daqueles que estão nas trevas. Não é daquele que estão na luz. Eu não aconselho ninguém que faça isso, mas eu fiz e para mim deu certo. Eles nunca me agrediram, me respeitaram, Deus trabalhou, libertou, hoje são cidadãos de bem, voltou a estudar, alguns já têm profissão, saiu do estado, foi para outro estado, casaram-se. Glória a Deus por isso. Se deram muito bem, e hoje eu louvo a Deus por vida daqueles moços que eram dependentes, mas hoje são dependentes sim, mas do Espírito Santo. Amém. Depende agora de Deus, porque são agora nova criatura e estão fazendo discípulos por onde eles andam. E como é, missionária? Como é... Eu fiquei preocupado agora. Como é o financeiro disso? Porque, veja, você...
além de você pregar o evangelho, além de você amar, além de você servir, de você testemunhar, mas, como a senhora comentou agora, não, eu absorvi, eu trouxe eles para perto e hoje eles são isso, eles são aquilo, eles foram enviados. Como é o financeiro disso? Como funciona? Veja só, eu sou pensionista e tenho o meu salário mínimo, sou viúva, o meu sustento é o básico, mas eu tenho, né? Agora, para manter eles, porque eu dou comida às crianças, damos comida às crianças, fazemos o lanche das crianças, elas têm a escolinha e etc. Esses moços, quando estavam comigo, tinha as alimentação, material de higiene, etc. E é tudo pela fé. Nós não temos ninguém que nos mantenha, mas é a bondade de Deus, os voluntários. É como diz assim, é a oferta da viúva. Um dá 100, um dá 50, um dá 20, um dá 30, um dá 200. E quando puder, tem tempo que chega um pouco mais, tem tempos que não chega. Mas até aqui, como disse, nos ajudou o Senhor. Deus nunca nos deixou passar por decepção. A gente clama, nós clamamos e Deus manda. Vem o socorro. Não me pergunte como, que não é da minha conta. Deus é aquele que se responsabiliza, tem sempre o seu voluntário, tem sempre o seu povo para levar o necessário aos seus. Amém. Então vivemos da fé. Hoje estamos com a dificuldade de um moço que está conosco. Ele ia trabalhar, estava sendo treinado para ser pajé, para ser macumbeiro. Ele queria matar com 24 horas. Esse era o projeto dele. Ele trabalhava, estava sendo treinado para isso. Passou 1 ano no quarto, se consagrando para ser uma pessoa de relevância. Porém, o evangelho entra onde o psicólogo não entra, onde o psiquiatra não entra, onde a polícia não entra. O evangelho é poder de Deus, veio para libertar os cativos e oprimidos. Amém. E este moço, falando do amor, o nome dele é Nilson, ele é conhecido por No, Jesus te ama. Ele muitas vezes ficava muito revoltado. No, Jesus te ama. Ele muito revoltado e não queria ouvir de Jesus, né? Porque há um conflito entre as trevas e a guerra. Mas o clamor da igreja, a igreja me ajudando em oração, nós clamando, aquelas cadeias Deus tem quebrado, né? E uma das vezes, nós estávamos na casa da sua mãe, eu vi umas 10 horas da noite. Nós moramos dentro de uma comunidade, daquele lugarzinho, e escutamos um grito. Quando fomos ao encontro. Quando chegamos lá, a mãe dele caiu nos meus pés, desmaiada. Eu vi aquela situação, sem ter carro para socorrer, sem ter nenhuma assistência, sem ter nenhum médico, aquela mulher ali parada, neutralizada. Me ajoelhei naquele lugar, comecei a dar massagem e clamar: Jesus, não permita que esta mulher morra, não permita que esta mulher morra. E ali ela voltou. No dia seguinte, fomos sabedor, tempos depois. Aí falamos com ela, demos uma S, e ela estava com muita dor, colocamos a argila na cabeça dela, fizemos aquele trabalho, e de manhã ela amanheceu sã, tranquila. E tempo depois eu soube que aquele moço estava dentro de casa, terrivelmente possesso de identidades tenebrosas, e naquela hora que nós estávamos clamando, a identidade jogou ele dentro de um pé de espinheira. Em cima de um pé de espinheira. Espinheira é um lugar que tem uma árvore que tem muito espinho. Muito espinho, e ele ali tiveram que tirar os seus espinhos. E para concluir que o tempo não convém, hoje ele é uma nova criatura. Amém. Lavado e redimido no sangue de Jesus. Ele diz que, no testemunho dele, ele diz que fez macumba para me matar. Ele botou fígado de boi, botou 5 punhaus, que é o ritual deles, e ele dizia que quando ele botava o punhal, enfiava o punhal no fígado naquele ritual, o punhal declinava, não ficava de pé. Ele falou: o que é que aquela macumbeira tem que é mais forte do que eu? Não era macumbeira, era a graça de Deus e o poder de Deus que estava na minha vida naquele momento. E o inimigo não pôde me alcançar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Portanto, qualquer maldição lançada contra a tua vida, meu querido ouvinte, Deus é aquele que quebra o arco do forte, queima a lança e quebra os carros no fogo. Então, naquele momento, ele caiu, desmaiou em cima daquele ritual. E se eu fosse falar muito, no tempo não convém, hoje ele é o nosso evangelista.
É um Amém. moço lavado, Glória a Deus. redimido no sangue de Jesus. Nós fizemos o casamento dele. Foi uma festa maravilhosa ali dentro da comunidade. O primeiro jovem que se casou. Anteriormente teve 2 jovens que casaram-se. 2 anos antes casaram-se 2 jovens. Mas um moço foi o primeiro. As jovens que casaram, o rapaz não fosse lá. E o moço foi o primeiro moço que casou. Hoje ele é o evangelista. Ele está trabalhando, ainda num trabalho secular, mas nós já estamos orando para Deus levantar alguém que dê a ele um salário mínimo para que ele saia do emprego, para que ele fique integral. Porque é um moço muito dedicado, a obra lá é muito carente. Trabalhamos com jovens, trabalhamos com criança, em plantação de igreja, obra social e apenas não temos ferramentas humanas. É apenas, na minha ausência, ele está lá, mas é muito cansativo para nós, não é? Precisamos de pessoas que nos ajudem, ferramentas humanas, e ele está lá, mas ele quer se ausentar. A esposa dele está grávida, está com 2 meses ou 3 meses de grávida, e ele quer sair do emprego secular para trabalhar integral. Ele irmã, missionária, quando Deus me der um salário mínimo, eu saio do meu emprego. Ele trabalha num posto de gasolina, fretista, mas ele quer trabalhar integral na obra. Então você que está ao alcance da nossa voz, se você tem vontade de contribuir com missões, de ser um mantenedor, ajude este moço, adote ele nas suas orações, adote ele como um empresário de Deus, para que ele possa ganhar almas. Jovens têm se arrependido, vidas têm se convertido. O testemunho dele é um testemunho maravilhoso. Em dezembro, se Deus permitir, ele estará aqui, que ele quer vir para cá em dezembro, que ele está de férias, para conhecer o Recife, que até então ele está lá. Mas, se Deus permitir, e o nosso grande desafio com ele é criar ou levantar uma casa de recuperação. Nós temos a cidade de Cururupu, tem 37 mil habitantes, onde dentro dessa cidade não tem uma casa de recuperação. Descendo temos mais 3 cidades, após Emar. É final. E eu não sei, na realidade, somando quantos habitantes tem. Porém, não temos uma casa de recuperação. Na minha casa eu botei alguns e ainda eu boto hoje. Mas não é adequado porque eu trabalho com criança. E nós precisamos de levantar, de construir uma casa de recuperação. Já temos o terreno. Já estamos com a planta. E precisamos agora de mão de obra e de materiais para construir. Eu disse a ele, olha, eu vou voltar a retornar agora em novembro, quando retornarmos para Maranhão, que eu estou aqui vindo para médico, tratando de saúde, estamos retornando agora para Maranhão, para colocar as mãos nas massas. Eu digo, você vai fazer o mutirão para nós irmos atrás de pedra, porque atrás de pedra tem que ser pedra, tudo manual. Atrás de pedra conseguimos um caminhão para trazermos pedra para fazer a base desta casa de recuperação, para nós trabalharmos, para colocarmos essas pessoas que Jesus também ama, que são carentes de Deus, que estão acorrentados, mas que Deus muda quadro e muda história e dá uma nova identidade. Amém. Não tem nenhuma pessoa, para eles se deslocarem para uma casa de refúgio, é 120 quilômetros, é muito longe, nem todos têm condição. Mas eu creio que muito em breve, com um tempo muito curto, vamos construir esta casa. E contamos com a sua oração e com o seu também. Se você também quiser conhecer esta obra, você que é servo de Deus, quiser passar uma semana lá para ver a realidade, chega lá, porque as portas estão abertas. Tem uma quartinha, tem uma esteira e tem um candeeiro para te hospedar. Que Deus te abençoe. Amém, irmão. Hoje a senhora cuida de alguns dependentes químicos. Indiretamente. Assim, a gente cuida, mas não está mais morando comigo. Porque, sim. Assim, entendeu? Cuida, vamos lá, damos assistência. Como trabalha com criança, né? Chamamos ele para cá, conversamos com ele, vamos visitar. Tentamos levar ele para uma casa de recuperação que é muito distante, 120 quilômetros é distante. A nossa estrada é a estrada ruim, lugar muito ruim, assim, esquereroso, de estrada de barro, né? Agora, transporte é difícil. Uma curiosidade, me permita. A senhora falou que já está lá há 10 anos, há mais de 10 anos. Como foi esse seu chamado? Por exemplo, a senhora já tem lá uma área,
A senhora já deve ter alguns cultos, algumas reuniões, não? Temos sim. Já se consolidou, então? Já se consolidei. Na época eu morei em 3 casas, tem 2 taperas, e na casa da mãe da líder, também ela me emprestou também um quarto lá, eu morei, que ela é a cidadã que rege lá então, os mas rituais. esse envio, a senhora estava em Recife. Sim. Estava fazendo missão em Recife, tranquila, vida boa, na parte de missão. E aí, como foi? Sim, eu estava em Recife, eu trabalhava com o Bill Crente na época, eu trabalhava com ele, ainda eu trabalho com ele, ainda ele me apoia lá, sempre ele se desloca daqui para me levar até lá. E eu estava aqui quando Deus usou o missionário pastor Thomas Ford, dizendo que eu tinha que trabalhar com os quilombos, porém eu não sabia quem eram os quilombos, não conhecia, até então desconhecia. Quem são os quilombos? Descendente de africanos que veio da África como escravo para o Brasil, tornando-se, depois de libertos, tornando-se camponeses. Por que quilombos? Quilombos veio um jovem que ele trabalhava com um padre, segundo a história, ele trabalhava com um padre, ele era escravo também, e ele viu seus irmãos sofrerem muito. Por muito sofrimento, ele se revoltou e fugiu e foi para uma cidade, um local de refúgio que hoje é conhecido como União dos Palmares. Naquele lugar, naquela montanha, é um lugar alto de estratégia, onde quem chega, eles veem, e quem chega não vê eles, era um lugar de estratégia. E quando um escravo fugia, se deslocava para aquele lugar, ele apoiava o escravo. E foi se tornando uma comunidade forte e robusta. E os seus senhores, seus representantes, os fazendeiros, os líderes deles ficaram revoltados porque os escravos estavam fugindo e encontrando refúgio. E tentavam, de muitas maneiras, pegar esse líder e não alcançavam. Porque eles eram guerreiros. Porém, um escravo fingiu-se de fugitivo e foi lá, pegou o mapa, levou para os seus senhores e entregou a ele o local. E ali eles foram fortemente armados, lutaram fortemente com aquele grupo de quilombos e mataram aquele líder, colocaram a sua cabeça em um prato e disseram apenas um mito. A partir dali, aquele jovem foi considerado como um herói. É por isso que é chamado de Quilombos, porque o nome dele era Quilombo. Caramba. Aí a senhora foi convidada? Fui convidada para lá, né? Então eu trabalhava então, e Deus me chamou, eu obedeci o chamado de Deus, obedeci o comando de Deus, deu o chamado de Deus, obedeci, Mas, porém, para aí, tinha um desafio. O pastor Thomas, o Seminário Teológico do Nordeste, ele disse, você vai, mas você tem que ir pescar. O que é pescar? Ele dava R$300 e mandava que eu fosse pelas igrejas. Só que eu ia uma igreja e outra, eu não tenho um dom de pedir. Eu não tenho um dom de pedir. Tem gente que sabe pescar. Eu sou péssima pescadora. Se família, é pescar, é piaba. Até uma piaba é difícil pescar. Porém, na época a condição de eu tinha que pagar casa alugada, manutenção, etc, transporte, dava 3.000, 3.500. E eu conseguia, na minha visão, deu 1.500. E eu ia lá, ia para um lado, ia para outro, e não dava condição de completar aquela manutenção. Eu disse, pastor, eu vou embora. Não vá, porque o sustento não está completo. Eu vou embora. E determinei, através da graça de Deus, e fui para o campo. Quando chego lá, eu já tinha feito o lapeamento, 2 comunidades para me trabalhar. Eu estava tão empolgada com missões que eu vou logo pegar 2 comunidades, faço um dia em um dia no outro, um dia em um de outro. Porém, eu fiz lapeamento estudei 2 comunidades, a Entre Rios, Rio dos Peixes na época, e falei com os líderes para entrar dando reforço, porque tem que entrar com uma estratégia. Simplesmente você vai entrar assim, é barrado, porque eu já fui barrado em alguma comunidade, já me botaram para fora de uma certa comunidade. Conclusão. Aí eu vou para lá. Quando eu chego lá, terminei em 2014, chego lá para acampar dentro dessas 2 comunidades. Fiquei lá na cidade para me deslocar a 18 quilômetros. Tinha que alugar uma moto de lá para cá, de cá para lá. E quando eu chego lá, aí eu vou visitar uma comunidade, que alguém me convida para visitar uma comunidade. Quando eu chego nessa comunidade, é uma comunidade muito humilde, 95% das casas de taipa.
coberta com palha. O Espírito de Deus falou assim, você vai ficar aqui. Eu disse, não, Deus, vou para aquela e aquela que tá tudo certo. Já tirei foto, já enviei, o pastor aprovou, as pessoas me receberam. Deus falou, é aqui que você vai ficar. Amém. Aí é onde eu estou hoje, dentro desta comunidade, por nome de Fortaleza, onde a líder, ela me recebeu com muito carinho. Entramos lá dando reforço escolar, onde as crianças eram muito carentes, e hoje estamos lá há 11 anos, vai completar. Estamos dentro desta comunidade. E hoje nós temos a nossa base missionária. Depois de 2 anos, alguém me doou um terreno e eu comecei a construir. Não me pergunte como, que não é da minha conta, não sei explicar. Dia 2 de abril de 2016, eu comecei a construir uma casa. Os amigos meus lá, que eram pastores, disseram assim, vamos ajudar ela. Foram na primeira semana, fizeram a base e começaram a me ajudar. Na segunda semana ficaram ali, não foi, na terceira não foi, na quarta não foi, enfim. Eu tomei a atitude de dar continuidade. A casa tem 9 de frente e 10,5 de fundo. Dá em torno de 100 metros quadrados para construir essa casa. 26 de julho eu estava dentro da casa coberta, uma parte rebocada. Não me pergunte como, que não é da minha conta e com portas. Não, você recebeu a oferta, digamos que 20%. Deus é aquele que se responsabiliza. Paguei pedreiro, fui ajudante de pedreiro, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje estamos em uma base que, se for possível, acampa 20 pessoas ou 30 pessoas. Chegaram lá já 31 pessoas, 35 pessoas já ficaram dentro dessa base. É onde é conhecido como uma missão amor, onde nós damos reforço escolar para as crianças, fazemos culto, damos assistência para a comunidade quando tem alguma necessidade. Algumas vezes já levei para lá 4 ou 5 vezes médico, enfermeira, já levei médico, dentista. Quase 5 vezes a doutora Patrícia, dentista odontológica, que hoje ela está na África, no Guiné-Bissau. Ela foi para lá há 5 anos, assim, dando assistência de odontologia. As crianças sofriam muito nesta área, mas graças a Deus, digamos que 80% a 75% das crianças alcançaram odontologias e hoje estão muito bem. Esta jovem que está conosco mesmo, o ano passado, o ano atrasado, ela fez uma restauração que foram 18 dentes. E ela está com uma boca perfeita, porque alguém chegou lá, um voluntário chegou lá, que foi essa médica, com uma equipe. Caso contrário, ela estaria como se estaria hoje. Hoje foram 18 restauração. Se não fosse cuidado, ia perder a dentição. E são muitos que já perderam a dentição. Às vezes também já chegamos a levar prótese, né? Prótese dentária para lá. E Deus tem até aqui nos abençoado, né? E agora o nosso desafio maior é essa casa de recuperação. E mais necessário. Engraçado que eu já ouvi falar assim, né? Você não precisa atravessar o oceano para ser missionário. Basta só atravessar a rua. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, não, o campo de missão é lá. Não, meu irmão. Não. Ela tá falando do Brasil, velho. Falando do Maranhão. E quando fala de missão, o pessoal tem uma visão da Europa, dos Estados Unidos, entendeu? É cada local, entendeu? Que integral, né? Todos precisam. Não, mas ainda é. Mas só que o coração só vai para os Estados Unidos e para a Europa quando a gente tem aqui o local próximo. Entendeu? O negócio é realmente o chamado. Por isso que eu digo, quando Deus chama, a história é outra. Quando Deus chama, o missionário, ele vive realmente para isso. Não viu o nosso irmão Everaldo, que Deus chamou ele? Com a vassoura na mão, ele cantou um testemunho. Debaixo de um pé de árvore, não tinha um pau para dar no gato, e Deus disse, você vai conhecer os 5 continentes. Ele já conheceu 4, só falta 1. Entendeu? Ou seja... Aí hoje, dona Zulide, quem ajuda a senhora lá são os próprios convertidos que estão dentro do projeto. Exatamente, né? E o nosso maior desafio, nossa maior ansiedade, que Deus mande uma manutenção para este obreiro, para que ele saia do trabalho secular e venha fazer um trabalho integral, porque ele trabalha com dependentes químicos, com crianças, com família, enfim, integral, né? Na sua folga, ele está sempre correndo para lá, de um lado para o outro, trabalhando
para dar assistência. E a carência é muito grande, porque é a minha pessoa e a pessoa dele. Temos os outros ainda que ainda assim são, ainda temos tentado passar o que nós sabemos, mas ainda somos assim, tímidos, ainda prematuro. E as crianças hoje lá, elas têm aula de reforço, de matemática, né? São as 4 operações. Não, é reforço integral, né? Da matemática, da português, assim, a base, E né? tudo a senhora, tudo você. Tudo nós. Essa aí já dá uma assistência. Acho que são alunos, né? Que foram alunos, hoje ela já dá uma assistência, já soma conosco na área da reforço. E de qualquer outra área lá, ela ajuda também nos cultos, etc. Vai sendo discipulado para tornar-se discípulo, né? E as crianças... Que trabalho lindo. As crianças assim, né, vão crescendo e vão somando, né, de maneira maravilhosa, de maneira gloriosa. Só temos assim mesmo que agradecer, né, ao Senhor. E nós temos visto que muitos têm se desviado da dependência química. Dependência química, que é uma área que afeta muito a sociedade, afeta muito a família, não é, nos dias de hoje. Mas Deus tem poupado os pés de algumas mães das lágrimas, os olhos das lágrimas e os pés da queda, para que seus filhos sejam alcançados. O que eu fico impressionado é que a gente para observar o que Deus colocou no seu coração, né? E quando Deus coloca algo no coração da gente, só a gente acredita, né? E muitas vezes a gente é chamado de louco. Com certeza, muitas isso é vezes normal. a gente é chamado de, não, meu irmão, esse não é o caminho, não. Mas a convicção de Deus ela é muito forte no coração da gente. Não tem quem tire. Quando Deus diz algo, quando Deus registra algo na sua mente, no seu coração, é loucura para os outros. E a gente sabe que ele sustenta, né? Porque a gente tem que entender uma coisa. Eu sempre imagino o seguinte. Quando Deus fala para você, é para você. Não, mas o meu amigo não acredita. Ninguém. Deus não falou com seu amigo. Deus não falou com a sua esposa, não falou com seu marido, falou para você. O caso de Jó. Deus estava com Jó. A mulher de Jó até se manifestou contra, mas Deus não tinha nada com a mulher de Jó, estava falando com Jó. Então, essa é a grande questão. Quando Deus falou com Abraão, foi com Abraão. Ou seja, a gente tem que aprender a acreditar em Deus. Quando Deus disser sim é sim, não é não. Acabou-se. Quando Davi estava diante para lutar com Golias, enquanto o rei Saul, Deus não tinha falado para Saul, falou para Davi. Botou no coração dele, quando ele viu aquele gigante, ele já foi dizendo, quem é esse que atenta contra o exército do Deus vivo? Não era o exército do Deus vivo porque o exército era forte, é porque esse exército que estava em situação difícil pertencia ao Deus vivo. E aí foi quando disse, hoje mesmo eu farei isso. Não foi que Deus disse, olha, Deus não disse a ele assim, Davi, vai lá no campo, verifique e depois diga, olha, Deus está mandando dizer. Davi não era profeta. Davi era apenas um pastor de ovelha, mas quando ele foi tocado pela necessidade e o desafio, ele disse, quem é esse? Olha aí, muitas das vezes essa atitude tem que vir de nós, porque muitas das vezes, se Deus mandar, eu vou. Se Deus me der, eu faço. Não, a gente também tem que tomar atitude. Na hora de contribuir, onde está precisando? Porque tem muita gente, tem muitos evangélicos que têm empresas, que têm dinheiro e que realmente poderia contribuir, mas não contribui. Vai morrer e vai deixar riqueza para os outros, mas não contribui com o evangelho. Não, mas porque Jesus me amou, me fez rico e eu sou feliz. É pobre, nu, miserável, porque a Bíblia diz, de nada tem. O que foi que Deus falou à igreja? Quando ela disse, rico sou e de nada tenho falta. Aí é quando a palavra diz, não reconhece que tu sois pobre, nu, miserável, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Ou seja, se eu tenho condições de contribuir com a obra do Senhor, que a maior obra do Senhor é o evangelho, é pregar o evangelho e libertar. Além de contribuir com órfãos e viúvas, é o evangelho que é salvar a alma. E eu tendo esta condição de contribuir, não contribuo, eu não vou, eu não oro, e não contribuo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou impedindo. Aí eu lhe digo uma coisa. Para que serve este dinheiro que você tem, que Deus vai me dar? Para que me diga, pelo amor de Deus, se a palavra de Deus diz, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Veja bem,
Você imagine o mundo inteiro, com toda a sua riqueza, com todo o seu potencial. Para Deus, uma alma tem muito mais valor do que tudo que existe no mundo. Aí Deus me deu condições, Deus me deu abundância, Deus me deu recursos, e eu estou colocando na bolsa de valores, na bolsa de lá, seja lá que for, porque ali vai render. Render o quê? Render o quê? Se a palavra de Deus diz que ao seu amado, ele dá enquanto dorme. Se tudo é dele. Imaginou como nós vivemos num mundo realmente de Bob? O evangelho é de Bob, não é o evangelho. Paulo disse, sei quem tenho crido e reconheço que é poderoso para guardar o quê? O meu tesouro. E esse tesouro é a salvação. Tesouro não é riqueza material, não é nível intelectual, não é achar que eu sou melhor do que o outro, não é cantar bem, não é ter o nome escrito na fama. O tesouro é a palavra de Deus, é a nossa alma, para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou seja, esse tesouro é a nossa salvação. E a nossa salvação depende, a minha salvação dependeu de alguém falar para mim, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus quer transformar a tua vida, quer mudar a tua vida, quer fazer você um bom filho, um bom pai, um bom esposo e transformar através do evangelho. Então, se você que vai escutar essa mensagem tem condições de contribuir e não contribui, você não merece respirar mais a partir de hoje. Digo e afirmo, porque é impossível você saber que existem pessoas que vão ser lançadas no inferno porque não viu a palavra de Deus e o camarada ter condições de dizer assim, eu vou mudar de carro porque comprei esse carro ontem, esse carro já está velho. Não, você pode ter 1000 carros, ninguém está dizendo que você não tem carro, você pode ter 1000 casas, mas tem que ceder, porque se não tiver o amor, e o amor não é só de boca não, de boca tem que demonstrar. E o amor você demonstra quando você tem amor às almas perdidas. Ela aqui se dedicou, veja bem, chegar no lugar, sair da sua casa, do seu conforto, para ir para um lugar onde vai estar numa tapera. Numa tapera. Veja o que o missionário é. Veja o que é missões. Então, missões é uma coisa muito séria. Missões é uma coisa seríssima. Olha, o missionário é missionário. O missionário é aquele que diz, deixa de viver o seu tempo com a sua esposa, com os seus filhos, produzindo outras questões para se dedicar. Isso aí é algo que não tem como você mensurar. Não tem como mensurar. Verdade. Não tem como mensurar. Deixa eu aproveitar uma oportunidade. A minha irmã disse uma coisa desses fatos que alguns irmãos nossos morreram, que eu não sabia desse detalhe. E o bonito é o seguinte, é que meu pai morando em Serié, né? Que cortava a cana, e Deus já tinha preparado. Quando minha tia morava em Recife, e o patrão dela disse assim, Helena, tu tem algum parente, né, para trabalhar no Estado? Eu disse, aí lembrou do meu pai, analfabeto, de pai e mãe, tirador cortador de cana, aí Deus já abriu uma porta do Estado aqui. E ele veio para cá, e aqui foi que Deus já estava preparando esta missão aqui. E aí está hoje o segredo que... Aí é quando eu digo, porque Deus nos deu essa oportunidade de vir para aqui. Porque aqui ela estava com uma missão que lá não podia fazer. Então, tudo isso que Deus estava fazendo foi pensando na missão que Zuleide seria transformada para isso. Hoje eu digo, eu não tinha esse nexo. Hoje eu entendo que Deus já estava trabalhando para isso. Por isso que meu pai veio do interior para cá, aqui conseguiu trabalhar no Estado e aqui conseguiu em Recife ter condições para depois ela seguir esse pensamento. Por quê? Porque teve um momento que minha mãe tinha filhos e ia morrendo. Aí veio o quê? Veio Zuleide, onde o Espírito de Deus já trabalhou e daí por diante seguiu a abundância, né, Zuleide? Seguiu a bênção, porque eu sou hoje evangélico, o meu irmão Cildo é evangélico, a Madalena é evangélica, a Cícia é... Ou seja, os quatro são evangélicos depois desse momento. Tem outros que se convertiram, ou seja, como Deus trabalha. E colocou no coração dela, porque ela não... Eu digo porque eu conheço minha irmã. Ela não vive fora, ela respira. Liguei para ela, Zuleide está onde? Eu estou aqui em Minas Gerais. Eu disse, fosse de avião, não vim de carro.
Eu digo, foi o quê? Mais de 5 mil quilômetros, não foi? 5 mil e pouco, para ir e voltar. Para ir e voltar, num carro, para lá e para cá. Aí, se mandar ela agora para a lua de jumento, ela vai. De jumento, ela vai. Porque monta no jumento para sair. Ela é o missionário Moisés que a gente conhece, né, Zuleide? Que se dedica. Então, isso olha, hoje eu posso dizer, minha alma está regozijada ao ver essa bênção que Deus está fazendo. Espero que as pessoas possam abrir o coração e possam realmente enxergar isso. Amém. Bom, a conversa é muito boa, a gente não tem nem muito tempo mais, porque a gente... Eu tomei o tempo todo, foi? Não, aqui a conversa foi boa e a gente já... Mas assim, eu entendo, né, que a missão, né, é amar o que Deus ama e se importar com quem Deus se importa. Então eu acredito muito, né, que a missão é isso. É quando o cristão ele é enviado, ele precisa amar o que Deus ama e se importar com quem Deus se importa, né? Porque eu entendo que o mundo precisa de testemunhos, né? Esses testemunhos, eles mostram a transformação de Deus, como ela acabou de falar na vida do rapaz. Mas assim, chegamos ao final de mais um programa, né? Que pena, a gente teria tempo aqui para conversar a manhã toda. Mas, missionária, só tem 1 minuto para a senhora deixar uma mensagem nessa câmara aqui. Então, fale o que Deus colocar no seu coração. 1 minuto, o tempo é seu. Tem um louvor que diz assim: Jesus é tudo pra mim, Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo pra mim, ele é. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo pra mim. Esse tesouro que me dá força para prosseguir, para continuar, para permanecer, porque eu tenho a convicção de que Cristo é o centro das nossas vidas. E você que está ao alcance desta tela, né, deste som, de tudo aquilo que está acontecendo, que você está à parte. Há um corinho que diz assim: não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Deus. Não posso viver sem você. Preciso te compreender, meu irmão. Preciso te compreender. Você faz parte do corpo de Deus. Preciso te compreender. Preciso amar mais você, meu irmão. Preciso amar mais você. Você faz parte do corpo de Deus. Preciso amar mais você. Você que esteve conosco esse tempo, doando este tempo para nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus te erga. Que Deus te renove. Que Deus dê um coração a você, missionário. Que você faça parte do corpo de Deus. Que você entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e tudo ele fará. Faça missões, meu querido, doando-se, indo, contribuindo, orando, participando. Que Deus te abençoe. Amém. Um grande abraço para todos vocês. Amém. Adeildo, 1 minuto. Agradecer por esse momento riquíssimo, né? Que nós estamos aqui tendo essa experiência e esta oportunidade de levar as pessoas o prazer de contribuir com missões. É uma dádiva. Contribuir com missões é uma dádiva, é contribuir para que pessoas possam alcançar Jesus. Amém. Entendeu? Então, muito bom. A missionária trouxe aqui uma palavra, juntamente com a sua cooperação. Nosso amigo Leto ali, gente que fica por bastidores, tudo que você está vendo aqui bonito aqui, tem alguém ali muito especial que tem um coração grande, que faz questão de estar aqui contribuindo da melhor forma. E a sua colega, a irmã também, que veio
de lá de Cururupu, que fica onde? Maranhão. Maranhão, ou seja, ela está aqui, mas vai voltar para o Maranhão, dando continuidade. E a você, Carlos, que Deus tem colocado em seu coração essa chama viva, para que Deus possa continuar mantendo, dando conhecimento, entendimento e sabedoria. Né? A gente só tem a agradecer, porque é bom estarmos aqui, entendeu? É bom estarmos aqui. Amém. E obrigado a você que nos acompanhou, que esteve conosco. Irmã, a senhora tem algum Pix, alguma coisa? Como é que as pessoas podem doar? Se você quiser conhecer mais meu trabalho, eu não sou muito assim de mídia, mas eu trabalho, eu posto algumas coisas no Facebook. Meu nome lá é Zuleide Amara, no Facebook. Zuleide Amara. Atende lá comigo, com o Rebeca. Zuleide Amara. Zuleide Amara. Zuleide Amara. Sim, Zuleide Amara. O meu Pix é 81996723573. 81996723573. Zuleide Amara. Zuleide Amara da Silva. Bom, gente, então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Fiquem todos na paz. Até o próximo programa.